Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Disse, porém, Jesus: deixai os pequeninos, não embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Meu nome é João Botelho, sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana Independente em Santa Cruz do Rio Pardo e quero trazer uma mensagem de amor, de esperança, que vá ao encontro dos nossos corações. E para isso eu quero fazer uma breve reflexão no texto que nós acabamos de citar, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 e 14. Apenas esses dois versículos, que fala a respeito das crianças, que fala a respeito do reino dos céus. Talvez nós, em algum determinado momento, nós também nos perguntamos, nos fazemos a seguinte pergunta: o que é necessário para herdar ou para adentrar no reino dos céus? Meus amados, o texto aqui é maravilhoso. É maravilhoso porque Jesus Cristo nos dá uma dica de o que ser necessário para entrar no reino dos céus. E se nós encontrarmos e continuarmos as nossas leituras na narrativa de Mateus, nós iremos encontrar o texto que fala do jovem rico. E o jovem rico, da mesma forma, ele questiona Jesus o que ele precisa fazer de bom para entrar no reino dos céus. Se dá nesse diálogo. E Jesus, então, lhe pergunta, fala, responde ao jovem rico: por que falas bom? Bom somente é um, que é o Pai. Mas queres ter a vida, guarde os mandamentos. Quais são os mandamentos? Nós vimos no vídeo passado a respeito dos 10 mandamentos. Aqui, novamente, Jesus ele repete os mandamentos. Não fala dos 10, mas ele fala da segunda tábua, a tábua que é voltada para o próximo, a segunda tábua das leis mosaicas, dos 10 mandamentos, aonde nós temos o honrar pai e mãe, aonde nós temos o não matar, não adulterarás, não darás falso testemunho, não furtarás, não cobiçarás o teu próximo. Jesus fala tudo isso. E aí então o jovem rico, ele fala: olha, mas desde a mocidade já guardo estes mandamentos. E aí Jesus então lhe responde: falta apenas uma coisa. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. A gente conhece o texto, a gente conhece a narrativa e sabe que o jovem rico então vai embora cabisbaixo, vai embora triste. E se nós continuarmos ainda mais a leitura, nós encontraremos algo maravilhoso que para mim me chama muita atenção. E é no diálogo já entre Jesus e os seus discípulos. Quando Jesus, ali, depois de falar sobre ser mais fácil um camelo entrar pela funda de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O que me chama a atenção neste texto é quando os discípulos, então, me parece que eles têm um sinal de alerta. Eles ficam espantados com a resposta de Jesus. E aí eles falam, mas então é impossível entrar no reino dos céus. Para ser mais exato, Jesus ou os discípulos dizem assim, sendo assim, no versículo 25 do capítulo 19, os discípulos perguntam: mas sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? E aí nós retornamos na leitura inicial, do capítulo, dos versículos 13 e 14, quando agora nós voltamos
e vislumbramos a questão das crianças. E a resposta a essa exclamação dos discípulos, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus diz assim: o impossível para o homem é possível para Deus. A salvação, meus amados irmãos e irmãs, pertence ao Senhor. Já dizia o livro do profeta Jonas. A salvação pertence ao Senhor. E aí, voltando então ao início da nossa reflexão sobre o que ser necessário para entrar no reino dos céus. Jesus Cristo agora, ele olha as crianças e diz para as crianças, deles, né, é o reino dos céus. E se a gente voltar um pouco mais o texto, agora no capítulo 16, nós encontraremos uma cena maravilhosa, onde os discípulos, novamente, numa discussão, perguntando a respeito de quem ser o maior no reino dos céus, Jesus pega uma criança, põe no meio da roda deles, aí, da conversa, e fala, olha, se alguém for como essa criança, poderá entrar no reino dos céus. É necessário nós nos convertermos a Deus e nos tornarmos como crianças. Mas crianças não no sentido de sermos infantilizados, né? De sermos crianças, voltarmos a ter os gestos, os traços, a fala, como criança. Muito pelo contrário. Até Paulo, em suas cartas, utiliza o termo infantil, né? De maneira pejorativa. Não é nesse sentido, de retornarmos a copiarmos a criança. Mas o que Jesus está dizendo de sermos como crianças é de termos a humildade de uma criança. A humildade. Já perceberam como uma criança chega diante de um adulto? Chega humilde, chega sem obra, chega de mãos vazias. É justamente essa humildade que Deus requer dos nossos corações. Na realidade, nós não temos como comprar, adquirir a salvação pelas nossas próprias forças, pelas nossas obras. Talvez a gente possa indagar, qual é a boa prática, o bom que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus? A resposta está aqui. Ser como criança. Humildemente reconhecer que a salvação pertence ao Senhor e que nós não temos mérito nenhum na salvação. É por isso que Jesus utiliza a criança, mostra a criança e compara a criança nesse sentido, dizendo, inclusive, que o reino dos céus lhe pertence às crianças. Não embaraceis de vir a mim. Eu creio e acho maravilhoso, porque se nós olharmos o texto e a narrativa ali do capítulo 19, nós iniciamos, Mateus e Jesus inicia a sua narrativa justamente com a figura das crianças, quando chegam diante dele para receber uma oração e a imposição de mãos. E ali é repreendido, porque naquele tempo as crianças não tinham real importância, vamos dizer assim, nesse sentido, mas não eram nem sequer contadas como pessoas, né? Era um outro pensamento. E Jesus, de uma certa maneira, além de usar a criança e dar a real importância que tem para a criança em sua dignidade da pessoa humana, ele também utiliza a criança para nos ensinar. Ele também diz no capítulo 18, ele diz o seguinte, olha, se alguém acolher um dos meus pequeninos, a mim me acolhe. E se nós continuarmos, se nós acolhemos a Jesus Cristo, nós acolhemos o próprio Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo, ele novamente, ele dá um destaque também para a criança, para a dignidade divina
da criança, já diria um grande teólogo reformado. Jesus dá uma dignidade divina para as crianças. Isso é maravilhoso. E também nos ensina que a salvação não provém de obras. Por mais que o jovem rico faça, vive, chegue na velhice fazendo as boas obras, se ele não entregar o coração a Deus, se ele não amar a Deus, se ele não reconhecer que a salvação pertence a Deus, nenhuma de suas obras contará. E o profeta Isaías já diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Meus amados, vamos guardar este pensamento. O impossível ao homem é possível para Deus. No versículo 26, quando Jesus olha no fundo dos olhos dos seus discípulos e diz: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Meus amados irmãos e irmãs, que a graça de Deus, o Eterno Pai, seja com todos, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.